O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a apenar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto e não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura considerada os ares democráticos da Constituição de 1988 é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta, indagando a uma pessoa do povo: você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo, quando era integrante do Supremo, se me envolvesse em um sinistro, em um desastre de carro com vítima, eu responderia junto ao Supremo. Mas hoje, como ex-ministro do Supremo, o meu foro, o meu juiz natural é a primeira instância. E a primeira instância com possibilidade de, havendo uma decisão com a qual não concorde, recorrer a um órgão revisor. O devido processo legal fica prejudicado.
O preso condenado com sentença não mais sujeita à impugnação, ele cumpre a pena. É preciso observar-se que essas medidas alcançam a dignidade da própria pessoa. O uso de tornozeleira, a proibição de sair de casa, que é praticamente uma prisão domiciliar. Vamos observar a ordem natural, que é apurar para selar da culpa no processo crime, exercido o direito de defesa, chegasse à execução do pronunciamento judicial definitivo. E não há esse pronunciamento por enquanto. O ministro Luiz Fux divergiu, agora por último, na turma, e se lá eu estivesse, eu acompanharia, divergiu quanto à utilização por um ex-presidente da República. Vamos respeitar a instituição que é a presidência da República. Utilizar como se fosse um bandido de periculosidade maior, utilizar a tornozeleira. A tornozeleira é uma apenação que digo humilhante, porque alcança a dignidade da pessoa. Espelho de corpo que não deveria haver. Quando formei no colegiado, me manifestava espontaneamente, segundo o meu convencimento, não me importando em somar voto. Não há campo para solidariedade no órgão julgador. Cada integrante do órgão julgador deve atuar com absoluta independência, evidentemente acompanhando o colega no que se convencer do acerto da proposição desse colega. O presidente, ele é um coordenador dos trabalhos. Ele não é um superior hierárquico. E cada qual é que tem que compreender a envergadura da cadeira e a importância dos atos que pratique. E aí praticar atos afinados com a legislação, com o arcabouço normativo. Eu repito, o Supremo hoje está na vitrine e é alvo de imensas críticas. Eu, por exemplo, saio, as pessoas me reconhecem na rua, eu nunca fui hostilizado como juiz e reclamo do Supremo. E isso é péssimo. O Supremo é a última trincheira da cidadania, deve agir como última trincheira da cidadania, dando exemplo, portanto, aos demais órgãos do Poder Judiciário. Um diálogo aberto, ainda que reservado, né, com o próprio ministro que está a atuar. Hoje, e ele ficou como relator de todos os casos que tenham alguma ligação com aquele inquérito inicial, que eu rotulei como inquérito do fim do mundo, tudo vai para ele, ministro, ele é o relator de todos os casos. Isso não é bom quando se deixa de observar o critério democrático, que é o critério da distribuição. Agora mesmo se potencializou muito a fala do presidente Trump, e uma fala como governante que não visou proteger a família Bolsonaro. A família Bolsonaro não tem, junto à presidência dos Estados Unidos, esse prestígio todo, a ponto de o próprio governo interferir ou tentar interferir numa atuação do país irmão. Isso aí é algo ingênuo e que precisamos parar para observar qual é a origem em si dessa atuação do presidente Trump. Espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere aí um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar.
vejo como uma extravagância que vem se verificando no âmbito da Corte Maior do país, que é o Supremo, e é preciso que volte a Corte a atuar como colegiado e, preferencialmente, no plenário, com as 11 cadeiras ocupadas, e que cada qual se pronuncie com absoluta independência. Isso é que se espera. Não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. E não consegue sair, estar em um lugar público, a não ser com contingente de seguranças. Quando isso se verifica, algo está errado e cumpre aquele que é alvo da hostilização da sociedade observar os atos praticados e evoluir. Não é bom o que venha ocorrendo. Eu, por exemplo, vejo com muita tristeza o que vem sendo praticado e vou repetir. Resulta no prejuízo da instituição e mais à frente a história cobrará esses atos praticados. Ele proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível.